Isso aí, Boa noite. boa noite, pessoal. Estamos começando mais um dia aí do grupo de estudos Escola do Campo Eco Raízes, Manual do Solo Vivo, da Ana Primavera. Continuação do capítulo 6. Capítulo 6, que a gente já vinha conversando um pouco antes, então. Nele, então, como examinar um solo, né? E anteriormente a gente via comentando aí que é algo que a gente está utilizando muito nos nossos trabalhos agora no presente. E a Ana Primavera traz muitos padrões, muitas formas de como analisar esse solo, inclusive de forma barata, né? Que não é... Hoje até uma análise química de solo, né? É uma análise barata, querendo ou não, a gente faz via EPAGRE, né? Não é um preço nada muito exorbitante, fica entre 35 e 50 reais. Mas ali a gente só tem a parte química do solo, né? Então, como a gente já vinha vendo nas aulas, muitas vezes um solo que contém argila, ele pode ter lá uma quantidade de minerais muito grande, né? Adensado a ele, mas que não necessariamente vão estar disponíveis para as plantas, né? Em um solo tropical, o que a gente realmente precisa é de vida nesse solo, né? Então, ela traz alguns padrões de observação muito interessantes, assim, inclusive, que a gente vem utilizando nos nossos trabalhos, né? Então, esse livro é só uma forma de olhar para esses dois tipos de agricultura, né? Tropical e temperado, mas também de como aprender a se relacionar com esse solo, como aprender a utilizar padrões de observação para ver se esse solo realmente está evoluindo de uma forma biologicamente e quimicamente ativa, né? Que a gente vai ver a resposta nas plantas, né? Vou falar aqui um pouquinho do que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, aqui mostrando essas duas fotografias de microscópio, né? Uma onde tem os grumos do solo, um solo mais grumoso, então, consequentemente, descompactado, né? E ao lado, uma imagem de um torrão bem adensado, né? A gente vê ali que falta oxigênio, falta espaços para as raízes conseguirem caminhar nesse solo, né? Então, bem interessante essas imagens, né? Estão trazendo um pouco dessa questão do adensamento e da compactação. E, então, chegando agora na página 68 e 69, das necessidades do solo, né? Então, ela vem colocando ali, né, no 1. O solo tropical necessita do máximo de matéria orgânica por causa da reciclagem rápida. Tanto faz que for na forma de composto, palha, adubação verde ou outros, né? A gente, quando a gente fala em matéria orgânica, pensa em esterco, né? Mas não necessariamente é só esterco, né? Esterco também é matéria orgânica, mas existem várias outras fontes. E como a Ana já vinha trazendo nos capítulos anteriores, muitas vezes uma adubação verde tem uma capacidade até maior de liberar nutrientes e fazer transformações do solo do que o próprio esterco, né? E aí vem depois ali no 2, né, de proteção constante. Então, o solo necessita, né, o solo tropical necessita de proteção constante contra a insolação direta e o impacto da chuva. Esta proteção pode ser feita por uma camada de palha, né, do mulch, como plantio direto de palha, por um plantio mais adensado, como no café, milho, hortaliças, etc., por uma cultura de cobertura, por cultivos consorciados, como milho com feijão de porco, né, algodão adicionado ao trevo, arroz acrescido de centrosema, ela traz ali, ou simplesmente por ervas invasoras não prejudiciais, como caruru, boldroega, picão preto, picão branco, ou mesmo deixar a área em pousio sem cobertura por vegetação sucessional. Né? Então, seria um pousio, né?
Continuando, então, o solo tropical necessita por uma proteção superficial, podendo ser com uma lona plástica, como nos canteiros de moranguinho. A lona tem de ser preta ou prateada, com lona incolor, transparente, cobriu-se com o superaquecimento do solo, esterilizando solarização. Então, assim, ela traz aqui uma forma de cobertura também de solo, que se utiliza muito na chamada plasticultura. Já é uma forma de tu manter, pelo menos, o mato com uma menor competição com essa planta de interesse, né? O plástico já auxilia ali, então, nesse sentido, mas não se faz com lona transparente, que ele acaba queimando essa vegetação de baixo, né? Então, a chamada insolação. E aí, de qualquer maneira, o solo tem de ser protegido contra o aquecimento excessivo e o impacto da chuva. A temperatura ideal do solo é de 25 graus Celsius, né? Então, a temperatura ambiente. As plantas absorvem água somente até 32 graus Celsius no espaço radicular. Então, ela também traz esse adendo aí, que até 32 graus Celsius a planta ainda consegue absorver, né? E isso é temperatura de solo. Acima de 32 graus Celsius, a planta para de absorver a água, fecha os estômatos e começa a correr grande risco de ser queimada mesmo, né? Então, ali no 3, ela traz manter uma concentração baixa de nutrientes na solução do solo, procurando compensar sua pobreza pelo desenvolvimento melhor das raízes, explorando maior volume de solo. Manter uma concentração baixa de nutrientes na solução do solo, procurando compensar sua pobreza pelo desenvolvimento melhor das raízes, explorando maior volume de solo, né? Então, aqui é um estresse realmente radicular, né, para que a planta tenha um crescimento, né? Interessante ela trazer isso como uma forma. Ela trouxe em capítulos anteriores a questão do arroz, né, que muitas vezes o pessoal deixa ele algum período sem água para que ele esteja procurando água em maior profundidade. E, consequentemente, quando tem mais água ali em proporção que a planta consegue absorver, os nutrientes aonde essa raiz já chegou vão estar ali liberados também mais profundamente, mas tem uma resposta, né, principalmente desenvolvimento radicular. E aí, no 4, garantir raízes fortes e bem desenvolvidas somente em solos bem agregados, sem lajes duras. Muito bom. Me veio aqui uns adendos assim, importantes nessa pegada da necessidade do solo, assim, de lembretes, né? Falando de Brasil, principalmente de região tropical, mesmo a gente estando abaixo dos trópicos aqui em Santa Catarina, por exemplo, mas pensando sudeste, nordeste, norte do país, centro-oeste, existe uma dinâmica de floresta diferente em cada setor desses. E, consequentemente, a pluviometria também, né? A quantidade de chuva nessas áreas são diferentes. Então, quando a gente pega setores como Caatinga, por exemplo, que a umidade relativa do ar é baixíssima e a quantidade de chuva no ano também é muito pouca, né? Chegando a pontos, eu fiz um trabalho em Exu, por exemplo, a 450 milímetros ano. Então, a cobertura vegetal ela é de um organismo vivo, agora ela está morta, de certa forma, né? Quando a gente fala de restos de folha, galhos, essas coisas. E a microbiota do solo, ela necessita da umidade para poder ter uma ação com mais eficiência. Então, às vezes, acho que foi o Rodrigo mesmo que trouxe questões do próprio Cerrado, às vezes não ter a umidade relativa correta para poder fazer o consumo dessa matéria orgânica de cobertura, podendo servir como ignição de fogo. Então, tipo, uma das ressalvas é, nesses ambientes, procurar observar plantas que fazem um acúmulo maior de água e ter essas plantas nos sistemas para aproveitar elas como cobertura de solo para período de seca. Por exemplo, cactáceas, assim, né, para auxiliar no movimento desses micro-organismos conseguirem predar essa cobertura de solo e fazer dessa cobertura de solo um solo mais rico. Então, tipo, a necessidade aqui, toda que a Ana Primavera traz, e fazendo esse adendo, é
quando observar a região que se encontra e perceber que a quantidade de água relativa não é tão grande o suficiente para garantir, como numa floresta amazônica ou numa mata atlântica, essa decomposição, é favorecer ela de alguma maneira. Se a água já não é um recurso abundante, é inteligente que a gente use plantas que façam essa acumulação para poder cobrir o solo. Pode falar, Rodrigo. Não, cara, eu lembrei agora, não sei se vocês conhecem, acho que ele chama Antônio. Ele faz um trampo da hora demais na Caatinga, eu acho. E ele faz todos os sistemas assim, sem irrigação, tipo, só com cobertura nesse esquema que o Lua falou. Ele planta só, assim, plantas adaptadas, né, locais, cactáceas e tal. E aí, com isso, ele consegue suprir essa falta de chuva com essas plantas, né? Muito O legal. Antônio Gomides, né? É Antônio Gomides. Floresta, eu acho, Gomides. Gomides, Mas é isso, tipo, lá é uma região que algumas plantas têm uma utilização muito grande. Lá, por exemplo, deixa eu lembrar o nome. A galera usa para fazer tequila, agave. A agave é uma planta de muita utilização lá, né? No caso, lá é usado o sisal, que é para fazer sisal. É uma bromélia, tipo uma bromélia, assim. A palma forrageira, né? Eu acho que é a mais utilizada, né? Daí a palma entra na pegada das cactáceas, né? Que é uma das mais utilizadas, com certeza. Essa outra, ela também faz um acúmulo de água, mas é uma outra espécie, né? Até a comum palma. na beira da praia, a agave. Sim. Tem... Eu acho que a palma ela tem um bom crescimento também, né? Um crescimento rápido, pega fácil por não sei nem como chamar aquilo, seria um Estaquia, pode ser estaquia. Seria uma estaquia, mas feito com aquele círculo, né? Aquele oval que é as cactáceas têm. E ela vem super bem, né? Uhum. É isso, estratégias de uso com o que se tem na mão, né? Entendendo também essas diferenças de bioma também, né? O Brasil é muito gigante, assim, né? Para ter receita, né? Então, seguindo ali a sequência, a gente entra nessa tabela. Temperatura em graus Celsius no eixo horizontal, no espaço radicular e absorção de nutrientes sobre produção de matéria seca de milho. Então, o teor de nutriente, miligramas por quilo, né, matéria seca, vai ali de 0 a 5.000, né, miligramas. E embaixo, então, a questão de temperatura, né, de 0 a 40 graus Celsius. Né? Então, ali os nutrientes, né, nitrogênio, fósforo e potássio, né? Ali, no caso, o nitrogênio em cima, potássio no meio e fósforo embaixo. E aí, a relação de absorção, né? É interessante observar ali que é o nitrogênio, né? Que vem ali retangular não, quadradinho, né? Como ele absorve mais em temperaturas mais altas, né? Ele ainda consegue absorver, correto? Tô certo, Luan? Eu tô errado? Não, eu acho que está relacionado ao teor de nutrientes, né? Porque quase todos sobem no eixo dos 20 graus ali, né? Sim. E o nitrogênio ele começa um pouco antes, com uns 15 graus já começa a ter a reação. E ele chega no platô ali de milímetros por quilo, no mesmo momento do platô de todos os outros, né? E faz sentido, porque os códigos genéticos, as bases são carbono e as ligações necessárias ali das plantas, a maioria é nitrogênio, né? Sim. Parece que é o fósforo, né, que tem uma menor variação conforme a temperatura, né? Fósforo, então, é algo bem pouco móvel, tanto no solo quanto nas plantas, né? E o potássio fica ali no meio, né? Então, ali mais abaixo, né, no ensaio, figura 11,
Com milho em solução nutritiva, constatou-se que em solução normal, as plantas com 8 dias tinham 430 miligramas de folhas, 40 miligramas de folhas secas em estufa a 65 graus Celsius. Em solução nutritiva com o dobro de concentração, as raízes permaneceram iguais, mas as folhas produziram 100 miligramas a menos. Que doideira. Então é isso, né? Elas vão procurar por esses nutrientes em algum lugar, né? E geralmente é em profundidade, até pela relação com a água mesmo, né? Sabendo que a água é a solução onde as plantas conseguem se alimentar, né? É a única forma. Então, para baixo, que é onde normalmente essa água está, né? Então ela coloca ali na frente, né? Porém, quando a solução nutritiva for diluída 50 vezes, a produção de folhas permaneceu praticamente igual, 10 miligramas a mais. Mas as raízes aumentaram 8 vezes, pesando agora 560 miligramas, em lugar de 60 miligramas de matéria seca. Ela ainda coloca ali abaixo, né? No outro ensaio, usou-se uma solução nutritiva com omissão de nitrogênio. As plantas cresciam, embora com os sinais de deficiência. Quando, porém, a solução foi diluída 50 vezes, então diminuiu a quantidade, e se acrescentou a quantidade de nitrogênio usada na solução normal, as plantas morriam. O nitrogênio agiu como uma solução monossalina, sendo que toda solução monossalina é tóxica para as plantas. Posso seguir? Vamos lá. Então, ainda em como examinar o solo, agora a questão do cheiro, né? Então, pelo cheiro se podem classificar os solos quanto à sua microvida. Então, cheiro fresco e agradável, então microvida saudável, solos com boas condições, né? O que é um solo fresco, com aroma fresco e agradável, né? Aquele cheiro de chuva, né? Isso é microvida, a gente sabe, né? Que são realmente organismos trabalhando dentro de decomposição aeróbica, né? Boa, consequentemente. Né? Aroma gostoso que a gente sente quando entra numa floresta, né? Um aroma agradável, né? E suave também, nada muito gritante, né? E aí, quando tem cheiro de mofo, especialmente de penicillium, o solo tem pouca vida aeróbica. Então, um solo compactado vai lembrar bastante cheiro de mofo. Pode haver problema com a aplicação de palha na superfície, uma vez que a decomposição é iniciada por fungos e não por insetos. E a palha tem um efeito germostático, quer dizer, impede a germinação da semente plantada. Então, cheiro de mofo, de uma decomposição anaeróbica, né? Não vai ser tão interessante, por mais que tu tenha uma palha ali em cima fazendo a cobertura desse solo, esse cheiro de penicillium, então traz esse padrão de solo anaeróbico, né? Então, o solo sem cheiro, né? Cheiro nenhum, o solo está morto e provavelmente duro, adensado. Isso a gente viu lá, né, Lu? Era só isso. Cheiro de pântano ocorre por causa da produção de gás sulfídrico e de metano, indicando matéria orgânica ou composto enterrado, sendo decomposta sob condições anaeróbicas. Vale a pena lembrar que composto não é NPK em forma orgânica, mas matéria orgânica semidigerida e que ainda tem de ser completamente decomposta para poder liberar os nutrientes. Então, esse aroma de pântano que ela coloca, né? Eu chamo, é um podrinho, assim, né? Um cheiro já mais de putrefação mesmo, né? Geralmente, excesso de água deixa esse aroma, né? Ou quando é feito aquela utilização do arado, né? Que tu vira o solo e fica aquela matéria orgânica ali para baixo, depois de um certo tempo, acaba levantando o cheiro. Pode falar, Rodrigo. Cara, não, eu tenho uma nascente aqui perto, né, de onde eu tô, no bairro que tem tem bastante, assim,
né, mata em volta, tudo, e ele apresenta um pouco desse cheiro, apesar de ser uma nascente, Sim. ela apresenta muito esse cheiro porque tem aquela figueira exótica gigante que tem umas bolinhas, assim, umas sementinhas, e, cara, cai direto dentro e aí fica acumulando, e aí quando você mexe na água, assim, ó, pega no fundo o lodo, e, nossa, aquele cheiro de enxofre pesado. Acho que é por causa disso, né, porque não tem oxigênio ali, tá decompondo e sobe o gás, né, é bem doido. Gente, é uma decomposição anaeróbica, não quer dizer que não está quebrando, né? Não está se transformando. E muita gente acha que é esgoto, né? Os caras, a galera da praça passa assim, puta, tem esgoto aí, não sei o que. Fala, não, cara, eu acho que é matéria orgânica e tal, né? Que eu já tinha visto. Parecido, falei, puta. E nunca pensaram em soluções, Rodrigo? Não entendi? Nunca pensaram em soluções, assim, como melhorar esse aroma, do tipo cortar essa árvore, fazer uma proteção melhor na nascente? Nunca falaram sobre isso? Cara, a galera que frequenta, a gente conversando, já pensou em chamar alguém para cortar ela, né? Ainda mais que é exótica e tem um problema dessa figueira aí que parece que tem uma doença também dá que cai todas as folhas e também isso contribui ainda mais, que as folhas caem também, além das sementes, as folhas também caem. Mas Sim. o que a gente faz é uma manutenção manual, a gente chega lá e às vezes eu passo lá com a mão assim no fundo, vou tirando um pouco e vou deixando nas bordas ali para acumular aquela matéria Sim. orgânica fora, mas né, para manter ali a cobertura no redor do lago ali. Sim. Mas eu não sei se tentar alguma oxigenação natural, assim, por gravidade, algo do tipo, deixar uma canaletinha, não sei também. Mas acho que a melhor solução seria cortar ela, que era uma... Mas aqui a prefeitura corta tudo errado, cara. É triste. Quando vem a prefeitura já dá calafrio aqui, que eles entram, tem uma nascente, tipo, tem várias plantas meio espontâneas ali, tipo, de cerrado também, umas ali. Sim. Tem um cara lá, um artista, que ele faz uns trampos de plantar, fazer um plantio ornamental de cerrado, e aí o pessoal da prefeitura não conhece, né, cara? Então eles vão lá e passa a roçadeira em tudo, tem umas samambaias lá, bonitas pra caramba, até bromélia, assim, o cara mete a roçadeira. Isso. Vê algum tipo de solução diferente, Luan? Meu, isso daí é comum, né? Principalmente não deve ter correnteza e muito provavelmente a única solução ali sem tirada da planta é limpeza constante do fundo ali, tirada dessa. Porque, mano, isso daí vai virar aquela argila cinza que tem um cheiro bem agradável. E aí Mas tem dois laguinhos, né? Um deles tem o pessoal fez por gravidade, assim, fez tipo uma canaletinha, assim, e quando chove a água meio que vai pingando ali, vai oxigenando, e aí fica legal, o cheiro não é tão forte, mas no de cima não tem essa canaletinha, então talvez se fizer um esquema desse de puxar um bambu mesmo, eles fizeram tipo uma canaleta com meia cana, assim, sabe? Fizeram um bambuzinho ali e tal, para conduzir a água e ele cai ali na beirada, assim, quando chove, fica pingando ali, então... da hora. Tem que dar uma olhada, tipo, a falta de oxigênio na parte mais baixa ali, por acaso essas folhas, é um movimento, né? E o maior problema seria ser eutrofizado o laguinho, tipo, não ter vida dentro dele. Então, o mais impressionante é que mesmo assim, cara, tem um monte de guaruzinho, o pessoal põe lá sabe aqueles guaruzinhos pequenininhos? E dá um monte, cara, tem um peixe lá, girino pra caramba também, então... Legal. Então, Quer dizer que muito provavelmente essas folhas ajudam nesse processo, tá ligado? Não de ter a vida do peixe, mas se é um lago e não tem uma cascata fazendo a quebra da superfície da água ali, é o gás das folhas lá de baixo de forma anaeróbica que sobe e vai quebrando
a tensão superficial da água e possibilitando É isso, cara. essa possibilidade do oxigênio aí das raízes vir e aproveitar também, né? Mano, todo movimento que a gente procura observar em relação à paisagem, a gente tem que olhar para todo o contexto, né? O ideal seria que tivesse movimento dessa água. Tipo, se fosse um Cultural. parquezinho, ele tivesse uma consciência de fazer ela se movimentar de alguma forma, isso já geraria uma baita alteração. E a limpeza de fundo de rio, aqui no Brasil a galera não gosta muito de manejo de água. Para eles é proibido encostar em qualquer coisa que mexa com água por falta de conhecimento mesmo, tá ligado? Uhum. Mas é necessário não dragar e tirar areia e tudo mais, mas às vezes fazer uma limpeza para poder ter uma manutenção de alguns setores, principalmente esses de convívio, né, humano, assim como a praça. Uma coisa que é muito legal que eu aproveito também nessas manutenções, cara, é as plantas aquáticas, de superfície, eu não sei, não tem um nome lá, né, de técnico ali, que fica boiando sempre ali. Água-pé, geralmente. Oi? Água-pé, Água-pé, tipo umas desse tipo, aí quando tem muita, assim, a gente tenta manter uma área mais limpa. Eu coleto elas e levo para casa num saco, assim, deixo secar e aí eu uso como cobertura, cara. Falam que é muito bom. é muito bom. Eu não sei, assim, não fiz um teste com e sem, assim, sabe, para ver a diferença, mas falam que é super, tem alguns nutrientes, não sei se magnésio, manganês, uma coisa assim que ajuda pra caramba. Mano, é porque enxofre também, que é uma parada que dá na água ali. Mas tenta botar ela verde já, direto, de cobertura em cima do teu solo, para fazer um teste. Eu acredito que você vai aproveitar bastante da umidade dela ali para as plantas. Ela vai Aí, até em vez de deixar secar, você já tira ela e já põe direto, assim, por já bota direto. boa. Essa relação é o que a gente chama da relação CN, né? Quando tu seca muito uma planta, tu tá levando mais carbono, né? E quando tu tá levando ela mais úmida, tu tá levando, além do carbono, todos os nutrientes que estão mais presentes, né? Muita coisa vai ser volátil, vai subir, mas muita coisa também vai bater na própria cobertura, né, dela e vai descer e vai virar também nutriente para as plantas que tá no teu canteiro. Legal, boa. Maravilha. E aí, por fim, ali então, cheiro fétido. Só me achar aqui, cor do solo. Aí ela coloca ali, indica matéria orgânica em putrefação. Isso ocorre especialmente com material rico em nitrogênio, em ambiente semi-aeróbico e com excesso de umidade. Então, ela trata como um cheiro fétido, né? Então, né, em relação aos cheiros era isso, e agora ela vai para a cor do solo, né? Então, normalmente atribui-se a solos férteis uma cor escura por causa do elevado teor de humus. Isso somente é verdade em condições de clima temperado. Em clima tropical, somente em pastagens e florestas se forma humus. A cor escura raramente aparece em solo agrícola e nem sempre indica solo humoso e fértil. Né? Então, aí depois ela vem falando sobre a questão das cores. Então, a cor escura do solo em estado úmido e seco. Solo humoso. O teor ótimo de matéria orgânica é de 3. Irá passar o veículo aqui. Cor escura do solo em estado úmido e seco, solo humoso. O teor ótimo de matéria orgânica é de 3 a 5%. Acima disso, normalmente não indica fertilidade, mas processos de enturfamento e problemas de decomposição por causa de excesso de umidade, como em solos pantanosos com pH elevado ou por causa da altitude elevada, como em Campos do Jordão ou nos Andes, com pH baixo e muito baixo, até pH 2,7. Isso é muito baixo, né? Geralmente aí a gente quer um pH próximo a 5,5, 6,5 no máximo. Né? E no mínimo 5.
Então, uma informação interessante aqui é quando a gente manda fazer uma análise de solo, né, uma análise química de solo, a gente recebe lá a porcentagem de matéria orgânica, né? Então, ela traz ali, né, uma faixa ótima, né, seria entre 3 e 5% de matéria orgânica. Então, e aí acima disso também é interessante ela trazer que realmente não é que não é bom, é porque ele já vai estar sendo falho, né? Não vai ser uma análise coerente e correta, né? Alguma coisa para colocar, Luan, nesse sentido? Eu acho que é essa parte ali do enturfamento, ou que ela bota ali, ó, um processo de enturfamento e problemas de decomposição por causa de excesso de umidade, como em solos pantanosos com pH elevado. Essas áreas que formam essas turfas, né, geralmente em umas áreas mais de altitude, ela já não dá tanta possibilidade de vida arbórea e de produção de biomassa diversificada. E, e aí a decomposição é um pouco mais dificultada, né? Por causa da microbiota ali que necessita existir para poder fazer essa decomposição. Sim. Por isso que as nossas florestas aí, tipo, trabalham com uma força grande contínua dessa ciclagem de nutrientes, né? Porque necessita alimentar quem está quebrando os elementos químicos ali, disponibilizando para as plantas. E aí é nessa que isso aí acontece. Umidade e microbiota. Sim. Então, depois ela vem ali, né? Cor escura, a preta em estado úmico e acinzentado a branca em estado seco. É solo sem matéria orgânica, mas muito rico em manganês. Daí ela coloca abaixo, né? A análise de matéria orgânica no solo não é sempre confiável, porque com o método úmido, bicromato de potássio, se determina as substâncias oxidáveis. Em solos anaeróbicos, não somente o carbono, mas também todos os minerais são oxidáveis, como enxofre, ferro e manganês, podendo simular alto teor com carbono onde não há nenhum. Com o método seco, queimando a matéria orgânica na mufla a 550 graus Celsius. Não somente o carbono da matéria orgânica se perde, mas também todos os carbonatos, como de cálcio, magnésio e sódio. O que acontece? Problemas de uma análise de solo química. Esse é um dos maiores. Quando a gente vai fazer uma análise... Deixa eu só fechar aqui o negócio. Quando a gente vai fazer uma análise de solo, né, quando a gente manda que se faça uma análise de solo, lá no laboratório, não se mede vida, não se mede ácidos úmicos, ácidos fúvicos. O que se mede são pesos, né? Se faz pesagem, então, e separação de materiais. Então, o que é dito que é matéria orgânica, na verdade, é carbono, pode ser palha, pode ser, inclusive, por que se pede que se retire as raízes, se tire as folhas quando a gente faz uma análise? Por isso, porque pode aparecer como se fosse matéria orgânica, né? Essa porcentagem de matéria orgânica numa análise de solo, o que na verdade não é. Então, e aí é queimado isso para se saber os pesos, né? Para dar essa relação de porcentagem, são separados minerais com ácidos e, enfim, substâncias né, e reagentes, né? Substâncias que mostram as quantidades de cada mineral, e matéria orgânica, então, é feito dessa forma, é feito uma queima, e aí o que vira cinza, o que vira carbono, é dito que é a porcentagem de matéria orgânica que tem naquele solo, né? Então engana muito, assim, né? Não dá de confiar, né? Uma análise que eu faço e eu gosto de fazer é a cromatografia, né? A cromatografia de Pfeiffer. Mas isso a gente vai falar um outro dia, é um pouco mais profundo. Mas é bem interessante, assim, a gente consegue ver biologia, mineral.
E aí, Tem uma. depois, Perdão, vou falar. falar, meu irmão, por favor. Não, tem uma consideração que ela colocou ali nessa letra B, que ela fala assim: a maneira mais segura de determinar se o solo recebe o suficiente em matéria orgânica é o exame do grau de agregação do solo que se faz por peneiração úmida. Se o solo for bem agregado e os agregados forem estáveis à água, o programa de fornecimento de matéria orgânica é suficiente para manter o solo produtivo. Se a agregação é pouca e os agregados instáveis na água, necessita-se urgentemente a adição de mais matéria orgânica ao solo. Então, tipo, é uma parada muito fácil da gente fazer em casa, tendo aí uns 2, 3 tipos de peneira com tamanhos diferentes ali, do buraquinho, né, que tem, do espaçamento entre os fios. E, tipo, trazendo mais para a questão biológica, a estabilidade do solo agregado está muito relacionado ao biofilme que é formado em volta do solo, né? Tanto com o ácido úmico, que é feito a partir da produção do humus, mas também com. Me sumiu o nome aqui agora. Mas é como se fosse uma geleia. Geleia coloidal, eu acho que ela traz a geleia. Coloidal o nome. Que é um subproduto, é um exudato, né, da microbiota ali do solo. Isso é positivo, você falou. Isso é positivo, isso, porque daí vai jogar água e vai passar na peneira, ela não vai se desfazer, ela vai ser mais forte, é um agregado mais forte. Quer dizer que tem quantidade de matéria orgânica suficiente para sustentar a microbiota do solo. E a ação entre elas acontece com qualidade. Aí ali o outro fala que se a agregação pouca e os agregados instáveis, quer dizer que precisa de mais matéria orgânica para favorecer o aumento da microbiota do solo e aí transformar o solo no solo agregado. Se a gente olhar lá para trás, tem vários outros testezinhos que ela vem colocando, né? Esse é mais um e simples de fazer, né? Mas tem aquele de apertar o solo, ele voltar para o estado normal, quanto tempo demora, isso também se reflete em material em decomposição aeróbica sobre o solo, né? Então a gente sempre chega na mesma coisa, assim, né? O que é bom, né? O que a gente quer ver ali, esses agregados, né? Matéria orgânica, um pouco de argila, um pouco de areia, mas principalmente essa matéria orgânica sobre o solo, né? E é legal que você pode fazer em campo, né? Uma maneira simples, né? Da pá também. Tem até um teste que eu não vi aqui, cara, não sei se vocês conhecem, só que acho que é de água mais, que a gente faz bastante com saneamento ecológico para determinar o tipo de solo, né? Se é argiloso, arenoso, fazer aquele de infiltração. Você cava um buraco de 30 centímetros, satura com água, tipo, fica enchendo até ele saturar, e aí você acompanha a cada centímetro quanto tempo que ele desce, a água infiltra, sabe? Esse eu não vi ela comentar, mas eu acho que deve ter algum outro efeito mais físico, né? Não tão biológico que da hora também. É outro teste também que se faz para observar a infiltração daí, né, Rodrigo? Isso. Infiltração. É isso, quem sabe ela fala mais para frente. Vamos seguindo. Então ali daí, por fim, né, nascer cor mosqueada. Isso é em diversos matizes de vermelho e às vezes azulado e acinzentado. Em caso de gleisação, a razão sempre é água estagnada, o que pode ocorrer por causa de uma camada impermeável em 20, 40 ou até 80 a 100 centímetros de profundidade, que estagna a água no solo, alcançando o lençol freático. Inundações em determinadas épocas do ano, superirrigação por causa de raízes muito pequenas das culturas, um cano condutor de água rachado, vazando água, solo de arroz irrigado, porém mal drenado nas entre-safras. Então, geralmente, a cor mosqueada está ligado a baixa infiltração de água e também, consequentemente, alta compactação e
baixa oxigenação de solo, né? Então ela traz ali na frente, né? Eu acho que esse já é o final do capítulo, é isso. Registro das características observadas no solo. Todas as características que se podem observar têm um determinado perfil. Podem ser anotados em um formulário, tabela 12, traz um formulário ali à frente, né? Este é útil para fazer posteriormente uma avaliação geral do solo e poder tomar as medidas adequadas para a conservação ou recuperação de sua fertilidade. Ao longo de vários anos, as anotações no formulário indicarão se as medidas corretivas adotadas tiveram algum efeito positivo. Então, ela traz esse formulário, né, para um acompanhamento, para que a gente esteja fazendo uma observação e um acompanhamento do nosso solo para ver se a gente está melhorando ao longo do tempo ou decaindo, né? Tem algo também que a gente sabe que é crucial na agricultura e que é difícil quem faça, que é esse diagnóstico, né? Não só uma análise química de solo para fazer uma correção pontual, mas um acompanhamento ao longo do tempo para observar para onde está indo, né? Meus nutrientes estão aumentando, meus nutrientes estão abaixando, e não só para fazer correções químicas e pontuais, mas para entender também que muitas vezes o caminho das culturas que a gente está utilizando, a forma como a gente está plantando, o sistema que a gente está utilizando, também pode ser alterado e a gente também pode encontrar soluções biológicas para esses problemas biológicos e químicos, né? Então, ela traz ali, né, profundidade. Deixa eu só dar uma lida aqui nessa parte de baixo, né? Então, nota agregados, tamanho de agregados em centímetros. Então, ali, não sei se essa é a questão da profundidade, acredito que sim. Compactação. Não, da agregados está ali acima, né? Compactação, S se estiver solto, L se estiver leve, C se estiver compactado, MC muito compactado. Depois ali à frente, horizontes FV, fracamente visível, V visível, C contrastante. Enraizamento, N se for nulo, M ruim, R regular, B bom, MB muito bom. Radicelas, então X existente, 2X desenvolvidas, 3X muito bem desenvolvidas. Nódulos X existente, mesma coisa. Umidade S seco, U pouco úmido, A menos U, né? U e mais U, né? Pouco úmido, úmido e muito úmido. E resíduos orgânicos, profundidade onde foram encontrados. A parte ali de cima na tabela mesmo, né? Estrutura, agregados, compactação, horizonte. Raiz, enraizamento, né? Radículas, nódulos e umidade. Na parte de umidade, então, ali as opções e resíduos orgânicos. Inclusive, tem utilizado seria uma tabela, mas em si um cronograma, assim, né? Que a gente observa algumas desses padrões, assim, e nos tem mostrado ser muito funcional, né, Luan? Parece que é um método feito em dois, pelo menos, bem rápido, né? A gente só foi conversando e a coisa caminha super bem, assim, né? Sim, e já cria um detalhamento, né? Como essa daqui também tem um aspecto bem bacana para a utilização no dia a dia, assim. Mas essa que a gente montou, ela dá uma característica mais abrangente do setor. Fala aí, Rodrigo. Cara, o que seria as radícelas e os nódulos? É tipo faz parte da raiz também? Uhum. Radicelas é como se fosse aquelas raízes bem mais fininhas. Elas têm o mesmo papel dos que a gente chama de pelos absorventes na raiz. Elas fazem a maior troca de nutrientes ali, né? Então, quanto mais radicelas a gente ter na formação de raízes, mais garantia de nutrição a planta tem. E os nódulos são
Vamos pensar, ó, tipo, a raiz retilínea, quando tem uma coisa, uma bolinha no meio assim, são esses nódulos, né? Aí, às vezes, esses nódulos são feitos a partir das leguminosas, que entra o rizóbio, né, para poder fazer a fixação de nitrogênio, mas por outras vezes é acúmulo de nutrientes em algumas áreas, assim. Legal, boa, valeu. Só estou encaminhando aqui a mensagenzinha para o Miro, que ele veio me chamar aqui. Provavelmente ele deve estar entrando na aula logo mais. Nossa, eu acho que ele deve estar pedindo e eu que não vi. Não sei. Tá pedindo? Não. Deve estar entrando agora. Eu até te vi hoje lá. Ele falou que ia chegar um pouquinho mais tarde. Tá. Então, aqui a gente finaliza, né, essa fase de como examinar o solo. Entramos agora no capítulo 7, porque o solo tropical precisa ser pobre. Interessante, né? Essa colocação, né? Por que o solo tropical precisa ser pobre? Então, verifica-se que na comparação dos solos de clima temperado com tropical, nos primeiros tudo funciona para que sejam enriquecidos ainda mais em nutrientes. Nos solos tropicais, tudo funciona para que sejam empobrecidos ainda mais em nutrientes e para aumentar a diversidade de sua vida. Por que o solo tropical tem de ser pobre? Porque durante as horas quentes do dia, as plantas fecham seus estômatos quase totalmente, reduzindo a corrente transpiratória para não perder muita água para o ar, pois a demanda atmosférica por água aumenta com o aumento da temperatura do ar. Como a absorção de água funciona segundo as leis da osmose, o fluxo de água vai da concentração menor para maior. Durante as horas de calor, com uma concentração baixa de substâncias na raiz, esta iria perder água para o solo, se este for rico em nutrientes disponíveis. Somente quando a concentração da solução solo for ainda mais baixa do que a da seiva radicular, a raiz continua absorvendo. Legal, né? Não sei se ficou claro, mas quer explicar, Luan, o que vai trazer aí a... Mas tá bem detalhado aqui o que ela diz, né? Mas a gente pensando ali que tem uma célulazinha do lado da outra dentro da árvore, a movimentação de água é sempre da que tá menos vazia, né? Como ela fala ali, de concentração para que tá mais vazia. E tipo, no microscópio a gente consegue ver um negócio no formato de um olho, assim, que isso é o controle da planta, né, em relação à evapotranspiração, a transpiração dela, a troca de água com o ambiente. Então, no pico solar, ali do horário mais quente, ela fecha por garantia. Porque como esse calor já iria fazer essa troca gasosa, a planta precisa reter a água para que continue fazendo o seu trabalho. A coisa interessante que trouxe aqui é, nesse período mais quente, a planta criou essa solução para conseguir ter a manutenção hídrica, mas de certa forma ela diminui toda a sua taxa metabólica, que é como se ela tivesse entrado num estado de mini hibernação ou de diminuir bastante assim o seu consumo energético, para depois voltar a fluir e executar as trocas de novo num calor menor, no caso, né? Mas aqui tá bem detalhado, essa parte é bem importante mesmo, de entender, assim, das plantas, até na pegada de irrigação, às vezes, né? Entender que a irrigação, nessas horas do dia, ela não vai estar havendo absorção das plantas. Tipo, elas, no período do meio-dia, por exemplo. Aí ela é legal se você tem um plantio direto ou que são uns canteiros cobertos, porque de certa forma ela está sendo armazenada. Mas quando não tem isso e o líquido vai percolar pelo solo, vai cair ali, a planta não vai conseguir aproveitar quase nada e você teve um gasto, né?
Sim. Achei interessante essa questão também da osmose, né? Entender que tu pode encher um solo tropical de nutrientes e, na verdade, a planta vai acabar, a hora que tiver uma irrigação ou uma molha num período quente, ela vai acabar recebendo essa água e eliminando, ela não vai absorver nutriente nenhum nela. E muitas vezes até o contrário, né? Se o solo está muito salino, né, com nutrientes, que são sais, querendo ou não, principalmente químicos, né? A planta, ela ainda vai sugar a pouca água que tem na planta, né? Aham. Então, por isso que naturalmente os solos tropicais não são tão ricos em nutrientes, porque por conta essa alta temperatura, as plantas seriam desidratadas quase que naturalmente, assim, né? É por isso que, tipo, no meio-dia, quando às vezes você vê as folhas meio murchas, assim, é por causa disso, será? Acho que é. Sim, Não... sim. Aham. É o fechar dos estômatos que o Luan falou, né? Tipo, é como se a circulação diminuísse, o batimento cardíaco fosse lá embaixo, né? Mas porque ela precisa dar essa gastada menor de energia para poder manter o processo radicular sempre ativo. Que tem, por que do solo pobre, né? Que ela fala ali, para que esse solo sirva de hospedeiro da microbiota que auxilia na nutrição da planta. Então, a planta não funciona acima dos 35 graus nos solos tropicais e também não funciona sem microbiota ativa. E ela criou as suas formas de trabalhar ali, conforme a evolução foi trazendo, né? As plantas foram criando para poder otimizar esse processo. Então é isso, as folhas ficam caidinhas ali nesse meio-dia, às vezes vai ter uma interpretação que você vai ter que fazer da paisagem, fala, pô, tá árido, isso daqui não tem água faz tempo, mas outras vezes, tipo, pode ter chovido bem no dia anterior, o solo ter uma quantidade de água e você vê isso daí e entender que é esse momento da planta, né? É isso. Aí ali na próxima, até estou observando aqui, a imagem não veio, tá? Então, ali é a questão da osmose, né? Mostra ali basicamente o que a gente acabou de explicar, né? Essa questão de troca osmótica, né? De um meio mais salino para um meio menos salino através da água. E aí ela cai ali na base da produção, da produtividade do solo tropical. Olha o que ela traz aqui, né? A base da produtividade do solo tropical é a reciclagem rápida de matéria orgânica, que equivale a uma microvida muito intensa. Em parte, são liberados os nutrientes contidos na matéria orgânica. Em parte, os micro-organismos fixam nitrogênio do ar, como azobacter. Ela traz mais alguns micro-organismos, né, que fixam nitrogênio, mas existem igualmente bactérias como pseudomonas, que em condições favoráveis fixam nitrogênio na rizosfera, por exemplo, do fumo. Mas se este for deficiente em potássio, ataca suas folhas, causando a queima bacteriana. Então, essa questão né, para que se tenha uma alta produtividade, né, a rápida reciclagem da matéria orgânica em solos tropicais, né, é o que mantém esse solo realmente vivo, né, e favorece esses micro-organismos principalmente, né, que fixam nitrogênio, liberam fósforo e tantos outros minerais também, fazendo a transformação para que esse solo fique realmente ativo e vivo, né. Tipo, uma coisa que é bem importante de ressaltar aqui é que, tipo, o que ela trouxe ali dessa parte das bactérias, é como no corpo humano, né? Eu mesmo, quando minha imunidade é baixa, tem uma bactéria que chama Staphylococcus epidermidis, que é a da pele. Ela sempre reage no meu nariz aqui, ele fica machucado, às vezes cria até umas bolhazinhas como se fosse de água, assim. Então, quando a gente tem uma
uma paisagem com baixa diversidade, consequentemente, a gente também vai ter uma baixa diversidade de microbiota no solo, né, de micro-organismos ali, e essas bactérias, sendo com uma baixa diversidade, elas também vão se expressar tipo, em maior quantidade. Então, quanto maior a biodiversidade florestal que a gente tiver, maior também é a microbiota do solo, dando possibilidade de ter cada vez menos tamanhos populacionais menores das bactérias, mas mais diversidade. E essa ciclagem ser mais eficiente. Então, aqui fala, por exemplo, o fungo Aspergillus niger, que pode fixar nitrogênio e decompor celulose, que faz as sementes fortes nascer mais rápido, mas apodrece as fracas. Em solos compactados, há uma multiplicação desenfreada desse fungo, tornando-se patógeno nas plantas enfraquecidas. Então, é nesse sentido. Se a gente vê que a biodiversidade pode estar sendo otimizada nos nossos processos, é onde a gente vai estar garantindo também que a microbiota seja muito mais diversa e que esse tipo de ação acabe não acontecendo ou acontecendo em pontos mais específicos, né? Perfeito. Então, o segundo ponto ali que ela traz, né, que é a base da produtividade em solo tropical, a intensa inter-relação planta, excreções radiculares, micro-organismos, solo e nutrientes. Não é o solo rico que produz, mas o solo vivo, ativo. Isso já fala muito, né? Não vale a tecnologia de massa de nutrientes, mas a tecnologia de mobilização e acesso dos nutrientes por uma vida intensa e um sistema radicular extenso e vigoroso. A adubação intensiva, aumentando a salinidade do solo, reduz drasticamente o volume radicular. Ou seja, né, a adubação química por si só, principalmente em excesso, chega a queimar essas raízes, né? Não deixa com que elas se desenvolvam, né? Sempre que a gente fala em adubação química, é comum que não se queira não se coloque mesmo, né? Principalmente nitrogênio e potássio em locais próximos aonde vai ter crescimento de raiz. Coloca mais passadinho, mais do lado da planta, para que realmente não queime a raiz, porque o contato direto da raiz com esses adubos químicos chegam a queimar a raiz, né? Então, enfim, né? Cada louco com as suas manias. Então, seguindo ali, né, tecnologia requerida, retornar periodicamente matéria orgânica à superfície do solo para agregá-lo por meio da atividade biológica. Então, sempre na superfície, né, não enterrando matéria orgânica, né, esterco, enfim. 2. Manter a camada agregada na superfície, não revirar profundo, né, não revirar profundo. Um exemplo é o plantio direto, né? Ter essa camada agregada do solo, né? Evitar realmente o uso de máquina pesada, como escarificador, subsolador, grade, arado. 3. Proteger a superfície do solo contra a insolação direta, aquecimento e impacto da chuva. Né? Ela trouxe ali a alternativa do plástico, mas de uma forma geral é cobertura de solo, né? Plantio direto, então na palhada, né? Sistema de plantio direto. Própria cobertura morta, né? Usar restos vegetais para cobrir esse solo. Diversificar a vegetação para diversificar a vida no solo, né? Tem um professor que uma vez falou algo interessante que colou para mim, assim, né? Ele falava assim, se tá aqui nós três e eu for lá e colocar só alface para a gente almoçar, talvez o Gabriel vá, mas o amigo não vão querer ir. Se a gente vai lá, coloca arroz, feijão e carne para comer. Pô, daí talvez já vai o Gabriel e mais um amigo. Se a gente coloca arroz, feijão, carne, farofa, macarrão, né, uma diversidade muito maior de alimentos, provavelmente
nós todos vamos lá porque vai ter alguma coisa que a gente vai gostar, né? E assim também é a vida no solo, né? Quanto mais diversidade biológica, quanto mais diversidade de minerais e de vida naquele solo, maior a chance, né? Inclusive, maior diversidade de plantas, de ter mais micro-organismos que vão fazer essa função, maior a chance de plantas se estabelecerem melhor, né? Então, quanto maior a diversidade, maior esse potencial de desenvolvimento e produtividade das plantas. Adaptar as variedades ao solo, clima, ou usar os micronutrientes deficientes. Né? Proteger as plantas contra o vento e brisa constantes. Então, a gente viu aí nos capítulos anteriores que até 75%, até 85%, né? Mas assim, no Brasil, 75% se perde de água só pelo vento, pelas brisas, né? E número 7, então, usar as máquinas criteriosamente, com pneus adequados e calibrados para reduzir a área de compactação. E ela traz muito, né? Não só isso, mas o ponto de entrada, né? Não sei se vocês lembram, mas anteriormente ela falou, né? O solo não pode estar nem muito úmido, nem muito seco, né? Ele tem que estar ali no meio termo, né? É isso, algum comentário, Luan? É isso. Maravilha. E tem aquela máquina, né, Gabriel, que você falou das máquinas pesadas, mas tem aquela específica do... Esqueci o nome dele, cara. Foi direto? Oi? Ah, tá, o subsolador do Yeomans. Que ele não revira, né? É tipo um triângulo que ele só vai rasgando, meio que rasgando mesmo, assim, né? Quem falou, na verdade, foi o Luan, né, que é da escala de permanência da linha-chave. Uma coisa que eu também lembro é que eles foram aprimorando aquele equipamento para tentar o mínimo de entrada possível, né, porque isso é uma outro tipo de tecnologia, podemos chamar assim, que a gente chama de cultivo mínimo, que é isso, tu entrar o mínimo possível com as máquinas na tua área de produção. Então, tu tenta com um equipamento e com uma passada, tu fazer o máximo de coisa que tu consegue. Então, naquele equipamento, a última coisa que eu escutei, pelo menos, ele fazia a passagem do subsolador. Atrás do subsolador tinha uma liberação de nutrientes via líquida, né? Então, pode ser um enraizador, pode ser, inclusive, uma diversidade nutricional ali, um biofertilizante, enfim, e a semente. E para fazer isso, muitas vezes são 3 entradas de 3 equipamentos diferentes, né? Um para fazer a descompactação, o outro para adubar, enfim, e um outro para plantar, né? Então, com uma passagem só, eles já estão conseguindo fazer essas 3 plantias aí. E essa máquina, provavelmente, então, não é comum aqui no Brasil, deve ser meio de exterior, né? Assim. Eu nunca vi aqui no Brasil, não sei se o Luan já viu. Eu acho que não, acho que ninguém trouxe ela para cá ainda. Ela não é uma máquina, ela é um implemento, né? Ela se acopla ao trator, assim, né? Então, talvez alguém já importou, né? Mas também não deve ser muito barato. Uhum. Posso seguir, Luan? Bora lá. Então, agora a gente entra dentro do capítulo 8, né? Resíduos de material orgânico. Decomposição de palha ou de composto depositado na superfície. A decomposição do material orgânico é tida como certa, mas não ocorre necessariamente após a roça de um pasto, especialmente quando de capim alto, como capim-elefante, ou seu híbrido napier ou colonial, podendo permanecer uma camada grossa de palha no pasto, dificilmente de decompor. Também em campos agrícolas, onde se usam muitos herbicidas, a decomposição da palha de milho pode levar anos. Normalmente é por causa da compacidade do solo e da perda quase total de nitrogênio. Neste caso, o abscesso de bactérias celulolíticas, como a citofaga, pode ser provocado, aplicando-se 250 kg por hectare de um fosfato cálcico, como fosfato natural, termofosfato, hiperfosfato ou um semelhante, sobre a palha.
A decomposição ocorre rapidamente, sendo o nitrogênio necessário produzido por azobacter e semelhantes, usado na Índia, que permite a fixação de nitrogênio suficiente para a produção de 9 toneladas por hectare de milho. Né? Então, até eu coloquei ali abaixo, né, a questão do bórax, né? Também a aplicação de composto superficial é vantajoso, caso as raízes permaneçam na camada de aplicação do composto, sem penetrar no solo, elas procuram por boro. Uma aplicação de ácido bórico de 5 a 15 kg por hectare de bórax ou de polemanita corrige isso. Algo para mim fica mais gritante aqui, né? Que é essa questão do uso dos herbicidas, o quanto atrasa a decomposição dessa matéria orgânica, né? E também aqui ela trouxe ali a questão do que a gente falou anteriormente com o Rodrigo ali da relação CN, né? Quando a gente seca essa palha, né? Seja lá com um dessecante, né? De um herbicida, de um agrotóxico que é para secar as plantas, quanto quando a gente vai lá e deixa essa palha secar antes de colocar ela sobre o solo, então ela já não tem uma proporção tão grande de nitrogênio e de outros minerais, ela está com excesso de carbono, né? CN, carbono, nitrogênio, né? Ela acaba passando mais trabalho para decompor esse material, né? Ele pode ficar ali muito tempo e não tem também um trabalho de quebra desses micro-organismos, né? Os micro-organismos gostam, sim, de carbono, mas é algo que tem um limite, né? Os micro-organismos essa relação CN dentro da vida deles, né? Principalmente quando utilizar herbicida, além de tudo isso, os herbicidas têm esse efeito de morte mesmo desses micro-organismos, né? São metais pesados, eles são prejudiciais a essa microvida também do solo, né? Principalmente usados, né? Enfim, laranja, né? DBT. Comentário, Luan, posso seguir? Vamos lá. Então, depois ela coloca ali, né? Palha ou composto misturado superficialmente com o solo. No caso, ocorre uma decomposição que pode ficar entre aeróbica e semi-anaeróbica da palha, contribuindo eficientemente para a formação de agregados e o sistema macroporoso do solo. Extraindo uma fatia de terra, pode-se verificar em que profundidade a matéria orgânica foi aplicada. Verifica também a profundidade em que uma adubação química foi realizada. Ela ainda coloca: palha na camada superficial aeróbica não impede o plantio imediato, se o solo for ativo, rico em microvida, porque capta o oxigênio necessário para a sua decomposição do ar e não produz gases tóxicos durante sua decomposição. Ela contribui para a nutrição da vida do solo e, com isso, para a formação de agregados estáveis e macroporos. A matéria orgânica sempre deve ser colocada na superfície ou na camada superficial do solo. A natureza. Quando a gente enterra essa palha, quando a gente enterra essa matéria orgânica, e isso na agricultura convencional é muito feita principalmente pelo uso do arado, né, que é aquele implemento que faz a raiz virar de cabeça para baixo, né, a raiz ir para cima e as folhas irem para baixo. Isso acontece muito, né? No livro anteriormente ela já comenta isso, né? Quando está ali abaixo de 20 centímetros de profundidade, essa matéria orgânica, essa palha do solo, ela acaba tendo reações negativas para o solo, né? De uma decomposição anaeróbica, de podridão, de produção de gases tóxicos, inclusive a raiz, né? As raízes, né? Então, de forma geral, né? Nos ensina, né? A gente vai numa floresta bem consolidada, o que a gente vê lá, né? Tamanhos diferentes de plantas, tamanhos diferentes de raízes, mas uma coisa que
que eu aprendi com o Mr. Peebles, né, que tem o Yaguara, que é um produtor de porco lá acho que na Bahia. Ele fala sobre o barulho, né? Quando a gente anda numa floresta, se a gente está em silêncio, a gente vai escutar o barulho da palha, das folhas, dos galhos se quebrando sobre os nossos pés, né? Então, essa camada de palha, de matéria, de folhas e material orgânico que vai se transformar em nutriente, ele está sempre sobre o solo, né? E não abaixo do solo. Então, é isso que a Ana também quis dizer, né? Então, ali, palha ou composto incorporado profundamente no solo. Coloca ali, né? Esta incorporação é feita com arado no suco de um sucador, como eu tinha falado antes, né? Para o plantio de café ou até manualmente nas covas de frutíferas ou videiras. Às vezes, a fatia de terra de 20 centímetros que se retira com a pá reta não é o suficiente para encontrar a matéria orgânica enterrada, até a 40 centímetros de profundidade. Essa incorporação profunda tem duas razões, né? Então, como eu tinha comentado anteriormente, né? O arado é esse que vira esse solo realmente de cabeça para baixo e fica essa camada de matéria orgânica, folhas e tal, embaixo, né? Até, como ela está falando aqui, 40 centímetros de profundidade. E por que isso é feito, né? Os agricultores acreditam que, especialmente composto, mas também adubação verde e restolhos, são preferencialmente fonte de NPK em forma orgânica, para que a raiz encontre os nutrientes quando se aprofundam no solo. Eles colocam a matéria orgânica entre 30 e 40 centímetros de profundidade, né? Então ela já coloca essa questão de que até o esterco muitas vezes é enterrado, né? E a gente vê muito isso também na agricultura convencional, né? Tem uma certa razão disso, né? Por quê? Porque se tu deixa também esse esterco sobre o solo, ele oxida muito fácil. E tu perde muito nitrogênio também deixando esse esterco sobre o solo. Mas por que que esses agricultores convencional, principalmente na monocultura, não querem fazer isso? Porque eles não cobrem o solo, consequentemente, né? Eles não vão fazer um plantio direto, eles vão direto já para a produção que é o foco, um milho, uma soja. E aí eles então enterram também esse esterco e acabam também tendo esse efeito de problemas, né? E aí ela coloca ali, né? O efeito é que ocorre uma decomposição anaeróbica, que solta gases tóxicos, tipo metano e gás sulfídrico, que prejudica as raízes e impede que estas aprofundem no solo. Então, número 2, os agricultores acreditam que colocando a matéria orgânica na superfície do solo, perde-se o nitrogênio, como eu tinha falado anteriormente, né? Porém, sabe-se que o nitrogênio adicionado por meio de compostos ou qualquer outro material orgânico tem pouca influência sobre a quantidade de nitrogênio no solo. Isso depende da vida do solo e de sua fixação. E seja dito, muitas bactérias de vida livre fixam nitrogênio, e não somente as bactérias simbióticas, como os rizóbios noduladores de leguminosas. Quer comentar um pouco, Luan? Essa última frase aí mostra que não somente leguminosas auxiliam na fixação de nitrogênio, né? A biodiversidade, garantindo também biodiversidade da microbiota do solo ali, acontece essa fixação de nitrogênio por necessidade delas, das bactérias, né? Enfim. Com certeza, todo mundo aqui já ouviu falar, né? Enfim, talvez não, da torta de mamona, né? Que é muito usado como fonte de nitrogênio. E eu fui me tocar da relação com o solo da torta de mamona quando eu vi o Sebastião Pinheiro falando sobre coleta de micorriza. Não sei se tu já viu, Luan.
ele fala de pegar uma mamona muito viçosa, né, que tá bonita, tá em desenvolvimento, bem, bem bonita, assim, né, e tu coletar a rizosfera onde tá essa mamona. Eles chamam essa prática de boneca africana. E aí coloca dentro de um tecido, e aí tu fecha ela e corta a parte do caule dela, onde está em contato do solo com a saída do caule, então tu corta ali. E dentro desse tecido onde está essa rizosfera da mamona, normalmente vai ter a presença de muitos rizóbios, né, que são que trazem os nódulos e tal dos rizóbios das leguminosas, né? É o que normalmente aparece ali. E aí, como tu cortou a ligação da seiva, né, da ligação das plantas com as raízes e esses rizóbios, o que os rizóbios vão fazer? Eles vão esporular, eles vão largar muitos esporos, né? Daí tu deixa aí essa boneca africana em sombra, deixa ali durante 10 dias, se eu não me engano, de 7 a 10 dias. Nesse período, não pode molhar, né? Então, os rizóbios vão liberar esses esporos e depois faz como se fosse um chá com esse solo, né? Ainda dentro do tecido, coloca num balde, num galão de 200 litros lá com água, mexe bastante, como se fosse fazer um chá, sabe? Molha bastante, esses esporos vão passar, né, pelo tecido e depois tu pode utilizar isso para irrigar um local e vai ter muita presença de esporos de rizóbios, né? Olha que massa. Boa técnica. E simples, né? Coisa É, simples. Hoje é algo, inclusive, muito comprado, assim, né? Os risóbios para plantio, né? Eu vi Principalmente um negócio feijão. parecido, Gabriel, que eu não sei se tem a ver, mas é o risóbio, não sei se é o risóbio também, mas é tipo da tiririca até a raizinha do tubérculo dela, assim, que eles pegam, batem, né, com água, usa Ah, para mas enraizar. daí eu acho que é outra função, cara. Eu acho que é mais defensivo até, tá? Não lembro agora certinho, mas já escutei essa técnica. Mas eu acho que ele é mais para algum tipo de. Putz, não vou lembrar. Eu acho Proteção, que eu acho que alguém falava. enraizamento também. Desculpa, não. enraizamento. Enraizamento. Uhum. Ah, maravilha. Enraizamento. Então é possível que tenha a ver também. Né? Não sei se seriam os risóbios, mas. E Uhum. assim, duas coisas aqui que a gente falou agora, duas técnicas simples de se fazer. E assim, eu vejo nos agricultores eles comprando produtos muito caros para a mesma função e olha, eu já vi que funciona, entendeu? Essas técnicas. Então, assim, a gente sabe que a gente é muito influenciado por grandes empresas e a gente recebe essa propaganda aí e compra ela facilmente, né? Sendo que tem várias outras técnicas muito mais baratas e funcionais, assim, né? Mas são escolhas também, enfim. Então, seguindo ali, né, ela traz agora a questão do adubo verde, né? A adubação verde é cada vez mais usada. Não se utiliza somente uma espécie, como, por exemplo, a aveia preta, o nabo forrageiro, a mucuna preta, a crotalária, o milheto e outras. Mas semeiam-se misturas de 5 a 8 diferentes espécies para diversificar a vida do solo. Normalmente, pede-se para usar alguma leguminosa, porque se possuir raízes fortes, ajuda a agregar o solo e ainda consegue imobilizar fósforo e fixar nitrogênio. É isso, assim, né? Acho que não é mais uma tendência se fazer isso, né? Inclusive hoje eu estava lá no Miro e o Miro estava comentando, inclusive ele falou de adubações verdes que eu nem conhecia. O Miro, ele fez parte, assim, de todo aquele ciclo bem claro, assim, que eu vejo, pelo menos na agricultura, né? No início, quando os avós dele vieram para o território onde ele está hoje, mais de 100 anos atrás,
era a agricultura de subsistência, né? Era aquela agricultura onde tu planta para comer, o excedente tu vende, mas o foco desse tipo de agricultura é tu ter a tua subsistência, né? Tu conseguir realmente viver com o que tu planta, com o que tu produz, com os animais e tudo mais. Só que o que acontece? Chega um momento em que vem o que a gente chama de revolução verde, né? Que de verde não tem nada. E trazendo pacotes, né? Realmente de insumos, pacote de sementes. Só fui dar um confere aqui para ver se o Miro estava aí. Miro, tu conseguiria contar para nós mais ou menos essa história, só para mim não ficar aqui falando e sendo que tu estás aqui na sala? Oi, boa noite. No início aí como tu falou, que era a subsistência, depois com o plantio do fumo veio a adubação verde, que era a mucuna, eles plantavam feijão miúdo, foi o que mais veio, assim. Depois, mais tarde, com a Ipagre e as próprias fumageiras, veio a Gorga, veio outros, mas era bem incentivado o plantio de adubação verde, para que cuidasse do solo, porque afinal, com solo tem produção, caso contrário, não teria, né? Sim. Até uma coisa interessante, né? Tu vê lá na Revolução Verde, lá quando veio os agrotóxicos, é ali que vem tudo, tá? Sementes híbridas, adubos químicos, né? Quando veio isso, eles já tinham a noção que a adubação verde era importante para a manutenção do solo, né? E veio junto no pacote. Então, assim, até é interessante saber que lá atrás, lógico que isso com uma influência grande de transformar o agricultor num baita de um produto que vai comprar o teu pacote e depois ainda, né, a indústria compra o fumo, processa e vende, deixa o agricultor dependente dessa cadeia, né? E uma parte interessante, assim, né, que eu vejo, inclusive hoje lá no próprio Miro, né, é que ele utiliza essa adubação, né, Miro? Em locais de pousio, não fica pousio largado, né? Fica pousio com mucuna, pousio com cabo forrageiro, pousio com ervilhaca, com ervilha forrageira, né, Miro? Então, já alguma coisa tu conseguiu ainda tirar dali, né? Sim, bem que vai fazendo uma rotação e vai fazendo um pousio, mas com adubação verde. E é Adubação bonito verde de ver. sim, a adubação verde é fundamental. E a outra que veio muito assim foi a crotalária. E em vez de plantar numa área e na outra adubação verde ou não ter, e ela fazer uma diferença depois na plantação. Aquela questão do fumo era assim, quem cuidava do solo chegava a 200, 300 gramas por pé. E quem não cuidava, olha, quando dava 100 gramas, era, como se dizia aqui, jogava o chapéu fora. A importância do solo e a importância da adubação verde que está se comentando. Sim. E hoje, assim, né, ainda é algo que é utilizado, né? A adubação verde é super utilizada. E o que se evoluiu dentro disso, né? Esse conhecimento sobre as variedades, né? Sobre a complementariedade de várias sementes se utilizando na adubação verde, né? Então, sempre se utiliza, geralmente se utiliza gramíneas e leguminosas, né? Para essa relação de mobilizar o fósforo, fixar nitrogênio pelas leguminosas, e as gramíneas pelo fácil fechamento de solo, né? Crescimento mais rápido. E é isso, né? Ô Gabs, e o tempo dessas plantas aí? Geralmente, ciclo de adubação verde fica entre 90 e 120 dias, né? Tem muito a ver com a floração e consequente formação de sementes, né? Que normalmente a gente não quer que essas sementes vão secas para o solo, né? Porque primeiro que pode desenvolver junto com a cultura que tu quer, né? E depois também porque ela acaba perdendo um pouco de massa, né? Se a gente parar para olhar para o sistema agroflorestal nesse sentido,
é que nem quando a gente começa a ver que formou ali as primeiras flores, os primeiros frutos de alguma árvore que a gente quer podar, a gente já poda ela, né? Uhum. Gabriel, e daria para aproveitar isso que o Miro falou dessa adubação verde, você da semente, você ter a própria semente da adubação verde, esse é o ideal, né? Tipo, não comprar, né? Você coletar para ter na próximo ciclo você renovar e tal. Mas é um trampo a mais também, né? De coletar. O que a gente tem que mensurar nessas horas é isso, né, Rodrigo? Assim, vamos lá, uma mucuna, por exemplo. A mucuna, se tu deixar ela chegar ao ponto de semente, cara, semente não vai deixar, sabe, tu não vai perder alguma semente pro solo. Geralmente ela vai jogar a semente pro solo e ela cara, ela se espalha muito rápido, ela sobe árvore, né? A gente já evita de deixar com que ela desenvolva semente por isso. Mas tu quer, no próprio caso da mucuna, se tu quer utilizar depois aquela semente, é interessante que tu esteja minimamente conduzindo, acompanhando o desenvolvimento, sabendo onde é que estão, né, as cores, enfim. Mas é possível, se não for híbrido, né? Eu usei, por exemplo, esses tempos o nabo não, o sorgo forrageiro, e aí ele é um híbrido, então assim, se cair na terra ali aquele sorgo, capaz de nascer uma grama, e nascer um sorgo, né? São sementes que não vai ser utilizado. Essa questão das sementes também é legal porque elas não são baratas, tá? Às vezes é bom deixar uma área para a gente coletar as sementes nossa mesmo. É como você falou ali, não sendo híbrida, né? Tem aquela... E tem as de inverno e as de verão. Outra coisa que é super interessante para uma adubação verde, que normalmente as pessoas não fazem, é o feijão. O feijão é fantástico, tá? Baita leguminosa, né? Exatamente. Muito bom. A soja também, né? Tudo cobertura, né? Ô, Miro, e tem alguma dessas daí que você tem costume de fazer, tipo, mais de uma poda? Que dá para fazer mais de uma poda? Não, normalmente Espada. os adubos verdes, Isso. não, normalmente eles completam o ciclo, ou a gente deixa para semente ou já incorpora no solo, não, bota por cima, né? A gente não quer que ele faz a semente, coloca, dá a cama a ele, e a área que a gente quer a semente deixa uma área para colher, né? Legal. Não é tranquilo, mas é muito fantástico. Só que, olha, não é fácil o agricultor manter viva essa adubação verde, mas ela é fantástica. Faz uma diferença enorme. Eu tenho até uns vídeos lá no meu Instagram, lá da adubação verde lá do Miro e da utilização, inclusive, dos animais, né, Miro? Lá em cima, naquela área mais lá do topo, depois tu entrou com uns novilhos lá em cima na tua adubação verde, né? Correto? Ah, sim, bem assim mesmo. Era uma área que tinha bastante gramínea, bastante capim, né? E algumas, acho que ervilha forrageira, alguma coisa assim. É igual a mucuna é devoradora. Se ela vir em cima, ela faz uma camada, ela termina com todo o resto. Ela. Aí, quando ela por si só, ela também vai terminar, que termina o ciclo dela, e deixar ali, e ela fica fantástica em cima do solo. Fazendo vários anos, eu tenho uma área ali que eu já faz 4, 5 anos que eu vou deixando, só que agora eu vou ter que colher o milho rapidamente, porque ela vai tomar conta, eu posso até perder aquele milho. Mas eu posso até perder algum, mas o solo está super coberto. Nas minhas primeiras visitas lá que eu fiz lá no Miro, assim, foi uma das coisas que eu vi, assim, uma área assim com a mucuna
fechada, já subindo, assim. Se eu entrasse ali, provavelmente ia bater na minha cintura, assim, devia ter 1 metro, mais ou menos. E aí o Miro falou recentemente que fez o plantio do milho, né? E eu ainda até não fui lá ver, até tô curioso para ver como é que deve estar esse milho, porque imagina a quantidade de nitrogênio que tem nesse local, onde é uma mucuna que foi derretida ali, né? Então deve estar bonito mesmo os milho lá, né, Miro? Sim. E por si só o solo vai fazendo, a gente planta aquele milho crioulo, o próprio solo vai se regenerando e vai melhorando com isso. Às vezes não dá muita produção, mas também o custo não é muito. Sim. E essa evolução também, né, Miro? Querendo ou não, essas sementes que vão ficando no solo, né? A gente até conversou isso hoje, né? Tem uma evolução genética, né? Por que que a gente também... Eu gosto muito, pelo menos nessa área de conservar a semente, né? De estar sempre reciclando essas sementes e plantando elas no teu espaço, né? Porque tem uma evolução da genética, uma adaptação dessas plantas ao teu solo, à tua microvida também, né? Sim, a semente, aquilo que a gente falou hoje, tem sementes que a gente vai plantando, ela vai se adaptando ao nosso ambiente. É fantástico. É isso. Maravilha, maravilha. Muito grato aí pela troca, Miro. Sempre um prazer te escutar. Ah, sim. Nós temos nadando ainda, nossa, tem muita coisa para ser vista. Por isso que a gente. A gente só agradece a tua presença mesmo e ainda tem muito que aprender contigo. Não, Vamos encerrando então. temos que aprender com todos, né? Desculpa aí, Miro. Falei em cima de ti. Não, tranquilo, a gente tem que aprender com todos, é tranquilo. É isso aí, é isso aí. Uma soma de todos dá um monte. Dá uma coisa grande, né, Miro? É. Ô, Miro, e só mais uma pergunta última. O que tá fazendo aí esse barulho? Tá na tafona, é? Não, tá fazendo um barulho, não sei por quê. Eu tô escutando Ah, também esse tá. barulho. Não, Eu achei. não tô para lá, não, tô para mais para cá Ah, tá. hoje. Assim, será que o milho tá lá moendo milho? Não duvido, fazendo farinha. Agora, não, ainda não. Tinha Maravilha. pronta. Não fizemos. Então tá. É isso aí, Luanzinho. É isso aí. Nossa, hoje foi um dia incrível, muito bom. A participação enriquece demais. E já tô vendo derretendo matéria orgânica lá no sítio, embaixo dos eucaliptos, para começar a derrubar e plantar com essa mucuna aí. É uma baita de uma função, assim, né? Eu acho que a gente tem muito que aprender com a utilização da adubação verde, mas eu não enxergo outro caminho a não ser a prática, né? Não adianta, a gente tem que realmente botar ela no solo, ver como ela responde, ver a resposta dessas plantas é a parte crucial do negócio, né? Não adianta a gente ficar achando que, né, vai funcionar, não vai funcionar, tem que fazer, né? Tem Que outro nem jeito. também o Fukuoka, né, Gabriel? Que ele levou 30 anos para conseguir fazer o modo mais simplificado e mais eficaz de produção dele. Acho que era arroz e o que era mesmo? Outra coisa, né? E aí ele ficou, né, com isso que o Miro falou da adubação de inverno e de verão, né, também, o lançamento de semente, um esquema de argila para os pássaros não comerem. Então, A agricultura nos ensina muito isso, né? A questão com o tempo, né? Acho que essa relação com o tempo, assim, acho que é a coisa mais complexa, né? De muitas vezes absorver, principalmente quem vem da cidade para o campo, né? Poxa, como é que eu vou esperar 3 anos para tomar um café que eu estou plantando agora? Mas faz parte, a agricultura ensina. É isso aí, é uma escola eterna. A natureza é essa escola, né?
E ser agricultor é isso, é poder trabalhar em prol da natureza a vida toda, em todos os ciclos, né? Porque está muito conectado no plantio, no cuidado da casa ali, quando a gente fala de permacultura, da Zona 1, e de todo o contexto, a complexidade como um todo. Acho que é uma grande conexão com a natureza. Ser É agricultor. isso. É isso aí. Massa, massa demais, pessoal. Muito Então, agradecido. eu vou fazer aí como fala, o check-out. Se quiser parar, se quiser parar a É, gravação, é verdade. Vamos parar a gravação.